Olá, galera da Escola Zélia Correia do Alto, tudo bom com vocês? Sou o professor Carl Guerra e a disciplina é Língua Estrangeira em Inglês. Chegamos à nossa aula do número 20 e essa aula é para as turmas do 9º ano, tá? Vamos seguir comigo para ver o que tem para hoje? Bora lá! Voz passiva. A gente na semana, se não me engano, foi retrasada, a gente começou o assunto de voz passiva no presente, né? Quem conseguiu fazer direitinho já percebeu que não é tão difícil de fazer essa regra, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre a voz passiva no passado, vamos para aquele avisozinho. Cabeçalho completo, seu nome, sua turma e o número da aula, aula 20, tá? Então coloca aí para corrigir mais rápido. Vamos seguir? Bora lá. Só repetindo aí qual é a definição de voz passiva. Passive voice ou voz passiva é usada para a construção de frases em que o sujeito sofre a ação ao invés de praticá-la. Ou seja, a função é dar ênfase ao que acontece com o sujeito e não a ele próprio, tá? Muito bem, vamos ver aqui a frase. Eu vou colocar a mesma frase da semana que a gente começou esse assunto, só que em vez do presente eu vou usar o passado agora. Se eu digo assim, que a gente, na outra aula eu falei, botei uma capa de jornal, não foi? Então, ó, o governo atual destruiu, não é destrói mais, né? É destruiu, já é passado, destruiu o Pantanal. Como é que seria a voz passiva? A gente já aprendeu que voz ativa é 1, 2, 3 e voz passiva é 3, 2, 1. Só que em português, como é que ficaria se eu fizesse ao contrário? O governo atual destruiu o Pantanal. Então, o Pantanal foi, porque é passado, ó, foi destruído, ó. O Pantanal foi destruído pelo governo atual. Como que eu vou fazer isso em inglês? A mudança da voz ativa para a voz passiva. Vamos ver? Sujeito, verbo e objeto. 1, 2, 3 e voz passiva 3, 2, 1. Inverte a frase, daí a gente vai ver como é que ela funciona em inglês, tá? Vamos ver. Como é que funciona em inglês? The current government é a mesma frase. Destroyed the Pantanal. 1, 2, 3. E 3, 2, 1. Veja que eu acrescentei em inglês apenas a palavra was e apenas a palavra by ali, ó. Igual no outro assunto. Só que agora, como vai ser essa mudança? Bora ver. Então, ó. Tudo que você tem que saber é, vamos continuar observando a última palavra, que é o objeto, ó, que é o que vai começar na voz passiva, tá? Se o objeto estiver no singular, ou seja, ele não tiver S, a gente vai colocar o was, que significa foi. E se o objeto que ficou no 3 e foi lá para frente, eu coloco o were porque é foram, tá certo? Verbo com ED, BY mais sujeito. Vamos ver. The current government destroyed. Veja que o passado eu vou deixar só o simples, que é ED no final do verbo. E Pantanal. 1, 2, 3, 3. Pantanal, uma coisa só, eu uso was ou were. Was. Veja que... E o verbo mais ED. Como o verbo já tem ED, o verbo destroyed, eu não mudei nada, só acrescentei o que? Was. E a palavra BY em by the current government. Só isso. Was e were mais ED. Já vai ter ED, então só faz repetir, não é isso? Seguindo. Exercício. Passe as frases da voz ativa para passiva em inglês. Edgar publicou muitos livros. Muitos livros. 3. Aí, muitos livros é plural. Plural você já viu que era were. E o ED já tem were published by Edgar. Veja que eu fiz só a inversão, tá bom? Faz com os outros, tá bom? E vamos seguir. Copia o número 1. Número 2. Qual seria a opção correta na hora de fazer a mudança para a voz passiva, tá? Número 1, número 2. Um abraço para vocês. Esse QR Code é só se vocês quiserem acessar de outro celular o linkzinho do teste online. É uns testezinhos que tem na internet sobre o assunto para praticar, tá bom? Um abraço para vocês. Valeu!